fazer uso de recursos de formatação. Vamos começar a digitar um documento e alterar suas formatações. Primeiro descobrir onde a gente faz isso, para que depois a gente possa aumentar o grau de dificuldade dessas formatações. Então acompanha comigo aí na tela do teu computador. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, primeiramente, um texto, colocando ali, aulas para concursos. Aulas para concursos. Vou botar um ponto final e agora eu gostaria de mudar a formatação da palavra para, colocando negrito, itálico, sublinhado, taxado, entre outras situações, e até aumentar o tamanho da fonte. Então, onde nós alteramos essas formatações de fonte? Para isso, nós temos uma guia aqui no Word 2013, chamada Guia Página Inicial. Tu clica na Guia Página Inicial, dentro da Guia Página Inicial nós encontramos um grupo chamado Fonte, e nesse grupo Fonte nós podemos alterar, primeiro, o nome da fonte, ou simplesmente a fonte, que no meu caso está Calibre, e eu vou escolher aqui um outro tipo de nome de fonte. Vamos escolher aqui a fonte Book Antiqua. Então agora a palavra para teve o seu tipo de fonte alterado para Book Antiqua. Isso eu faço, vou repetir, clicando na guia página inicial no grupo fonte. Agora eu quero alterar o tamanho da fonte. Para alterar o tamanho da fonte eu posso usar essa caixa de combinação chamada tamanho da fonte, clicar e então alterar o tamanho da fonte. Vamos colocar tamanho de fonte exagerado aqui, ó, 72. Ficou bem grande o tamanho da fonte da palavra para selecionada. Observa que ao lado dessa caixa de combinação chamado tamanho da fonte, nós temos dois botões que também permitem alterar o tamanho da fonte. Esse A com a seta para cima, que é o botão aumentar o tamanho da fonte. Observa, cada vez que eu clico, ele vai aumentando gradualmente o tamanho da fonte da palavra para que está selecionada. E ao lado dele, nós temos esse A com a setinha para baixo, que é reduzir o tamanho da fonte, do qual eu vou clicando e gradualmente então ele vai reduzindo, isto é, diminuindo o tamanho da fonte até chegar ao tamanho de fonte desejado. Bem, essas são algumas características mais básicas em relação à formatação. Então, repetindo, se ele falar sobre formatação de fonte, nós temos que clicar na guia página inicial, dentro do grupo fonte, ali eu já fiz algumas alterações como o tipo da fonte e o tamanho. Agora, outro ponto importante, tem provas que cobram a possibilidade de alterar não só tamanho ou tipo da fonte, mas também criar formatações como alternar entre letras maiúsculas e minúsculas dentro do texto do Word. Vamos dar uma olhada nisso, como alternar o texto entre letras maiúsculas e minúsculas usando o Word. Vou selecionar aqui de novo esse meu texto, aulas para concursos, e agora observa, tem um símbolo aqui no grupo fonte que se chama maiúsculas e minúsculas. Ele tem um A maiúsculo do lado de um A minúsculo. Quando eu clico nesse símbolo, então ele abre várias opções. E é importante para a prova que a gente saiba quais são essas opções. Nós temos ali, primeira letra da sentença em maiúscula, que quando eu clicar vai deixar só a primeira letra da sentença em maiúscula, nesse caso só a letra A de aulas ficou em maiúscula. Depois eu poderia escolher minúscula, onde todo o texto fica em letras minúsculas. Depois nós poderíamos ter escolhido maiúsculas. Agora todo o texto ficou digitado em letras maiúsculas. Vamos continuar. Vou escolher agora a opção colocar cada palavra em maiúscula. Percebe que agora somente a primeira letra de cada palavra ficou em maiúscula. A de aulas, P de para e C de concurso. O resto ficou em letras minúsculas. E vamos continuar lá. Agora eu vou escolher alternar maiúsculo ponto barra minúsculo, que quando eu clicar, tudo que estava em letras maiúsculas ficou em letras minúsculas, como o A, o P e o C, e tudo que estava em letras minúsculas agora virou letras maiúsculas. Isso se chama alternar. Então, além de fazer as formatações mais básicas, como por exemplo, formatar o tipo de fonte e aumentar ou diminuir o seu tamanho, nós podemos também alternar as letras maiúsculas e minúsculas de um texto. E para fazer isso, a gente vai usar o botão maiúsculas e minúsculas, que também pertence ao grupo fonte aí da nossa guia página inicial. Mas tem mais coisas para a gente explorar aí dentro das formatações de fonte. Vamos continuar vendo essas formatações. Acompanha comigo aí na tela do teu computador.
Bem, agora que eu já fiz diversas formatações aí diferenciadas no meu documento, vamos agora colocar alguns efeitos. Vamos lá. Nós temos um botão chamado negrito, que é a famosa tecla de atalho Ctrl N. Ao lado nós temos o botão itálico, Ctrl I, e mais ao lado o botão sublinhado, Ctrl S. Vamos aplicar esses três ao mesmo tempo aqui na nossa palavra para. Então, apliquei um duplo clique na palavra para selecionar ela. Poderia ter clicado e arrastado, que eu também seleciono. Vamos lá. Apliquei N de negrito, I de itálico e S de sublinhado. Botei ali negrito, itálico e sublinhado ao mesmo tempo nesse meu texto. Professor, o que faz esses comandos? O negrito deixa a fonte mais espessa, o itálico deixa a fonte inclinada e o sublinhado coloca um traço na parte inferior. Por isso chamado de comandos negrito, itálico e sublinhado, que nós acabamos de aplicar nesse texto. Um outro ponto importante. Embora esses comandos negrito, itálico e sublinhado sejam bem relevantes, muita gente utiliza, tem outros comandos de formatação que às vezes não são tão conhecidos, mas eles pedem em prova. Vamos acompanhar que comandos são esses também aqui dentro do nosso grupo fonte. Acompanha comigo agora. Eu vou selecionar essa palavra concursos. E com a palavra concurso selecionada, eu vou clicar nesse botão que tem um ABC com traço no centro dos caracteres, que representa o comando taxado. Vou clicar agora. Quando eu clico no comando taxado, percebe que a palavra concursos, que estava selecionada, ficou com um traço no centro dos caracteres, porque essa é a função do comando chamado taxado. Vou repetir a informação então. O comando taxado é aquele que eu aplico e ele acaba aplicando um traço no centro dos caracteres. Enquanto o sublinhado é na parte inferior, o taxado é aplicado no centro dos caracteres, como ficou ali de fato a palavra concursos que a gente acabou de observar. Perfeito. Professor, e se eu quiser agora limpar essas formatações, tem como? Tem como selecionar uma palavra e deixar essa palavra ou esse texto selecionado com as suas formatações originais e iniciais? Tem como. Para isso nós vamos usar um comando chamado limpar formatação, que também está aqui dentro do grupo fonte. Acompanha comigo isso na prática então. Vamos lá. Selecionar, por exemplo, essa palavra para. E agora eu gostaria de limpar as formatações dessa palavra para. Observa, aqui na guia página inicial, no grupo fonte que nós estamos utilizando, tem um símbolo de uma borrachinha ali, que se chama limpar toda a formatação. Quando eu clicar no botão limpar toda a formatação, percebe que a palavra para voltou à sua formatação original, isto é, voltou a constar lá no tamanho de fonte 11, sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, porque é isso que faz o botão limpar toda a formatação. Ele limpa todas as formatações das quais eu havia aplicado naquele texto, retornando à formatação inicial e original daquele texto. No caso, o tamanho 11, a fonte calibre, como a gente acabou de observar, certo? Bem, vamos continuar que tem mais formatações de fonte para a gente realizar nesse grupo. Continua comigo aí então a observação. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou retirar todo esse texto que eu digitei, selecionei e agora vou deletar. Vou digitar H2O. Vamos selecionar esse texto, aumentar bastante o tamanho da fonte para tu enxergar bem. Tá lá, H2O. Vamos imaginar que agora eu quero que esse 2 do H2O fique num tamanho de fonte um pouquinho menor na parte inferior. Para isso, eu vou usar um recurso chamado subscrito. O subscrito, que tem esse X, na verdade, ele deixa a fonte, observa, cliquei agora, um pouquinho menor na parte inferior, deixando agora o meu H2O como eu gostaria de representar. Esse é o subscrito, a fonte um pouquinho menor na parte inferior. Aqui ao lado agora, eu vou digitar 23, aliás, aqui embaixo, vou selecionar esse 3 e vou clicar um outro comando que estava ao lado do subscrito, chamado sobrescrito. Cliquei. O sobrescrito deixa a fonte um pouquinho menor na parte superior. Esses dois comandos também aparecem muito em provas de concurso. E é muito fácil entender. O subscrito deixa a fonte um pouquinho menor na parte inferior. E o sobrescrito deixa a fonte um pouquinho menor na parte superior. O caso do H2O que está aparecendo é um caso de subscrito. Aquele 2 está subscrito. E no 2, no expoente 3, ali que eu simulei como se fosse
no expoente 3, aquele 3 está sobrescrito. Recursos que a gente também encontra aí usando o Word 2013, ok? Novamente eu vou selecionar esses textos e vou deletar. Vamos digitar de novo lá. Aulas, cursos. E agora olha o que eu vou fazer. Eu gostaria, vamos diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, só para não ficar tão grande. Eu vou selecionar essa palavra curso e vou aplicar um recurso que nós vamos chamar de efeitos de texto e tipografia. Esse recurso, quando tu clica, ele abre vários efeitos de texto que tu pode aplicar no texto selecionado. Por exemplo, eu escolhi preenchimento de gradiente, azul, ênfase 1 com reflexo. Vou clicar e percebe que agora a palavra curso ficou com um determinado efeito de texto que inclusive aparece um reflexo. Esse recurso é interessante porque em vez de aplicar formatações só de negrito, itálico, sublinhado, o usuário pode aplicar mais efeitos no seu texto, inclusive efeitos de gradiente, reflexos, sombreamento. Basta selecionar o texto e clicar no botão que te permite alterar os efeitos de texto. Bem interessante esse recurso. Vamos tirar o efeito que eu apliquei. Vamos selecionar aqui e tirar o efeito que foi aplicado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar a palavra curso e eu gostaria de realçar essa palavra. Para isso eu tenho de fato um botão chamado cor do realce do texto, que quando eu clico, aplica uma cor de fundo ao texto selecionado e isso a gente chama de realce ou realçar. Então, se numa prova perguntarem o que seria o comando realce ou realçar, é aquele comando que altera a cor de fundo do texto selecionado. Como a gente acabou de observar aí na palavra curso. Alteramos então o comando realçar ou realce, realce do texto. Bem, vamos tirar aqui o realce desse meu texto, vamos fazer isso agora. Vou selecionar agora a palavra aulas e quero mudar a cor da fonte. Para isso nós temos aqui essa letra A, cor que permite alterar a cor da fonte. Por exemplo, deixei a palavra aulas em vermelho.